Então, voltamos então para o nosso exercício de número 42 do nosso capítulo 14, diz o seguinte: disponha em ordem decrescente os números reais. A primeira coisa aqui que a gente vai fazer é tentar descobrir quanto que é o valor de cada um dessas tangentes que ele propôs aqui. Então, temos a tangente de π sobre 3, nós temos a nossa tangente de π sobre 4, nós temos a nossa tangente de π sobre 6, a nossa tangente de 3π sobre 4, a nossa tangente de zero e também a nossa tangente de 2π sobre. Então, a primeira coisa que eu vou fazer para começar, eu geralmente converto em graus para poder analisar melhor em qual quadrante está as nossas tangentes. Lembrando que a nossa tangente de π sobre 3 é igual à nossa tangente de 60 graus, você confere, 6 vezes 3, 18. A nossa tangente de π sobre 4 é igual à nossa tangente de 45 graus. Opa! A nossa tangente de π sobre 6 vai ser igual perdão, a nossa tangente de 30 graus. A nossa tangente de 3π sobre 4 é só pegar 3 vezes 180 e dividir por 4, que vai dar a nossa tangente de 135 graus. Nossa tangente de zero vai ser igual à nossa tangente de zero mesmo. E a nossa tangente, por último, né, de 2π sobre 3, ou seja, 2 vezes 360 dividido por 3, vamos ter então a nossa tangente de 120 graus. Para facilitar aqui ainda, vou puxar o nosso ciclo trigonométrico, para a gente ficar aqui como referência aqui em cima. Ainda seguindo aqui, eu vou te chamar a atenção aqui. A nossa tangente de 135 graus, ó, tá vendo aqui? Ela faz um ângulo notável, então, com a nossa tangente de 45 graus. Só que se você lembra da nossa última aula, da aula passada, a nossa tangente no primeiro quadrante é positiva, no segundo ela é negativa, no terceiro ela é positiva novamente e no quarto ela é negativa mais uma vez. Sendo assim, se ela vai valer a mesma coisa que a nossa tangente de 45, na verdade ela vai valer a mesma coisa que a menos tangente de 45 graus. E na de 120, bem parecido, ó, ela faz justamente o ângulo notável com a tangente de 60, mas lembrando que ela é também negativa, então, ou seja, ela vai ficar como a menos tangente de 60 graus. Tudo bem? Isso posto, então, agora nós já temos condições de fazer o cálculo de cada uma delas. Então, é só a gente fazer a nossa tabela com nossos ângulos notáveis, né? Que é 30, 45 e 60 graus. Eu tenho o nosso seno, o nosso cosseno, a nossa tangente. O nosso seno é meio raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. O nosso cosseno é raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio. E a nossa tangente é o nosso seno dividido pelo nosso cosseno. Então, ou seja, meio dividido por raiz de 3 sobre 2 vai dar raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 dividido por raiz de 2, ou seja, os mesmos números dividido por eles mesmos dá 1. E raiz de 3 sobre 2 dividido por meio, eu vou encontrar, então, raiz quadrada de 3. Bom, agora vou até deixar se é melhor, que é essa linha aqui que a gente vai estar usando. Então, a nossa tangente de 60, ó, tá vendo? É a raiz quadrada de 3, a nossa tangente de 45 vale 1, a nossa tangente de 30 vale raiz quadrada de 3 sobre 3. Aí eu tenho que pegar a menos tangente de 45, então seja menos 1, que eu já multiplico, né? Menos é o negativo vezes o número positivo do 1. A nossa tangente de zero é zero, porque a nossa tangente em posição aqui, a nossa tangente ela é tangenciada aqui no nosso ponto zero, para baixo. Então, ou seja, os valores da nossa tangente é a distância desse ponto aqui, tá vendo? Para esse daqui. Então, quando a nossa tangente é zero, ó, tá vendo?
A distância da circunferência, essa distância aqui, perdão, que envolve aqui, ó, ela fica zerada, ou seja, na verdade a tangente ela vai medindo essas distâncias aqui, tudo bem? Então, conforme a nossa tangente vai aumentando, ó, aí ó, eu já tenho essa distância aqui que vale raiz de 3 sobre 3, tá vendo? Aqui vale raiz de 3 sobre 3, e assim sucessivamente, ó. Então, ó, quando a nossa tangente bate 60, ó, tá vendo? Ela vai, isso daqui, ó, você já pode reparar que é um valor maior do que 1, e não é à toa, tá vendo, ó? Se você pegar o valor da raiz quadrada de 3, você já vai ver que ele é maior do que 1, e é justamente aquela distância a que se refere a nossa tangente. E aí, eu te chamo a atenção para o seguinte, quando a nossa tangente for 90 graus, ó, aqui, essa linha aqui, ela é paralela a essa. Então, ou seja, a nossa tangente de 90 e a nossa tangente de 270 graus, então, ou seja, a tangente de 90 graus, ela não existe, assim também como a tangente de 270 graus, que também não existe. E se você for pegar também aritmeticamente, na maneira aritmética, para provar, também fica muito fácil, porque, por exemplo, se eu pegar a minha tangente de 90 graus, você sabe muito bem que é a mesma coisa que o meu seno de 90 dividido pelo meu cosseno de 90. O meu seno de 90 ele vale 1, só que o meu cosseno de 90, você lembra das nossas aulas? Ele vale 0. E 1 dividido por 0 também não existe. Então, mais uma vez aqui provando que as nossas duas tangentes aqui, você pode fazer a mesma coisa por 270, você vai verificar então que elas não existem, tudo bem? Mas não está aqui na nossa aula, isso aqui só foi só um comentário. Vou apagar ele aqui. Vamos continuar focados aqui. A nossa tangente de zero é zero, como a gente acabou de perceber aqui. Então, pegar agora a menos tangente de 60, então a tangente de 60 é raiz de 3. Se eu vou multiplicar por menos, eu vou ficar então com menos raiz quadrada de 3. E agora sim eu vou colocar em ordem decrescente. Lembrando que a nossa ordem decrescente eu tenho que escolher o maior número e ir para o menor número. Então, como você mesmo já percebeu, conforme a minha tangente ela vai se aproximando do ângulo de 90 graus, ela vai crescendo. Vou fazer aqui um pequeno gráfico para você possa perceber. A nossa tangente ela tem o seguinte comportamento. Isso aqui, ó, tá bom? Meio assim, mas basicamente essa é o gráfico da nossa tangente. Aqui, então, você poderia pensar que é o 90 graus, tá? Porque ele não existe, ou seja, até aqui ele vai ficar paralelo e aqui o 270. Isso aqui acaba sendo o gráfico parecido aqui da nossa tangente. Mais para frente eu vou trabalhar melhor com eles. O que eu quero te chamar a atenção é que é o seguinte, ó. A minha tangente ela sai do zero, vai andando até o 90, ela vai crescendo absurdamente. Você pode comparar com as próprias linhas, que o tamanho da linha aqui, ó, da linha que eu estou mexendo aqui, ele vai crescendo essa distância até chegar ao ponto aqui de 90 que ela deixa de existir, porque ela se torna paralela, então ela não existe. Quando ela passa para cá, por 91 graus, manter essa distância é absurda. Então a nossa tangente, na verdade, ela vem para baixo, vem para essa distância aqui. E aí ela continua, aí na verdade a gente já traça uma outra reta aqui para poder facilitar as nossas contas. Então, ou seja, eu transfiro essa reta aqui do meu lado positivo para o meu lado negativo, apenas para poder facilitar as contas. E como ela está agora numa distância negativa, repare, ela volta a ter lados negativos. Quando chega desse lado, eu volto, né? E assim vai sucessivamente, que mais para frente a gente vai estar percebendo nas nossas aulas. Mas o que importa é, minha tangente ela cresce positivamente, cai ao menor número, ela vai sendo negativa, volta a ser positiva, repare que ela está crescendo, morre novamente, porque deixa de existir aqui no 270, e aí ela vai lá para baixo, ou seja, o menor número possível, e ela volta a crescer, passando, né, até o 90, onde deixa de existir, e assim retorna o nosso círculo trigonométrico. Então, ou seja, a minha maior tangente vai ser aquela que está mais próxima de 90 graus, lembrando que 90 graus ela não existe, então seja a minha tangente mais próxima de 90. Então, meu maior número vai ser a minha tangente de
π sobre 3, que vai ser maior, então, que a minha próxima. Eu rabisquei bastante aqui, então vou um espaço aqui. A minha próxima tangente, então, vai ser a de π sobre 4. Seguindo ainda, a minha próxima vai ser a minha tangente de π sobre 6. Repare, ó, eu já peguei todos os valores positivos. E em seguida, ó, minha tangente de 0. Continuando aqui embaixo, agora você pode reparar que já sobrou os valores negativos, e aí é só eu espelhar, ou seja, ele está mais próximo do zero, então ele vai ser um número maior que o menos raiz quadrada de 3, né, do lado negativo. Então, ou seja, minha próxima tangente vai ser a de 3π sobre 4, também é maior que a minha tangente de 2π sobre 3. Tudo bem? Não se assuste com essas muitas informações. Ao longo dos nossos exercícios vai ficando bastante natural, principalmente quando a gente trabalhar com o nosso ciclo trigonométrico da nossa tangente, tá bom? Então, te vejo nas próximas aulas. Um forte abraço.